Terceira coisa que a gente precisa, pode seguir exatamente isso que vocês vão conseguir colocar a educação domiciliar em pleno funcionamento no seu lar. A terceira coisa, definir um método. Então pensa o seguinte, eu já tenho uma rotina definida, essa rotina já está sendo aplicada na minha casa, eu já conheço o motivo pelo qual eu estou querendo fazer a educação domiciliar, então eu já estou motivado para isso, eu já conheço a minha família, eu já sei quais são as características dela, eu já conheço meus filhos, já sei como eu posso abordar. E o terceiro passo, o método. Que método eu vou aplicar para minha família? Que método que eu vou ensinar? Como eu vou ensinar meus filhos? Aí, por exemplo, a Educalar ela vai seguir um método de educação clássica cristã. Existem várias pessoas seguindo o método de educação clássica cristã, mas existem outros N métodos. Eu indico, inclusive, quando a família não tem tanto hábito de ler, não conhece tanto sobre educação, e ainda tá bem raso, tá começando mesmo, a melhor alternativa, na minha opinião, em vez de você parar, eu quero agora entender tudo sobre o método clássico, é pegar livro, por exemplo, a Educalar vende o material da Mackenzie, pega os livros, pega o sumário do livro e aplica aquele sumário ali. Pega aquele sumário e aí você vai olhar ele, vai dividir e vai planejar as aulas. Eu, na minha opinião, acho que essa é a melhor metodologia para quem não tem experiência nenhuma. Pega o livro e aplica o livro. Depois de 6 meses, 1 ano, você já está se habituando a fazer isso, 1, 2 anos. São crianças, você já entendeu, olha, que legal, eu usei esse material por 2 anos, mas agora que eu entendo como funciona, eu já sei exatamente como é a educação clássica, eu começo a aplicar ela. Inclusive, em paralelo com essas aplicações, já se pode ir estudando. Mas, na minha opinião, é a maneira mais fácil de começar. Lembrando que a minha sugestão não é trazer a escola para dentro de casa, mas usar materiais, por exemplo, o material que nós revendemos da Mackenzie, ou se você tem material que você comprou no sebo, e aplicá-lo em casa. Não é trazer a escola. Então você vai ler, vai ter que filtrar, vai ter que montar outros materiais de auxílio, mas a minha opinião é muito mais simples do que você querer entender toda a educação clássica, fica perdido, não sabe como aplica um conto, não entende isso, e aí as coisas não andam. Eu acho que essa escolha de método é muito importante. Tire um tempo para estudar quais são os métodos, entender de forma geral, e aí defina, olha, eu vou usar esse método, e aí comece a procurar material e como aplicar um método. Porque o método, ele normalmente não te dá um material, ele te diz como usar os materiais. Então você pode muito bem ter um livro de história de uma escola e aplicar ele dentro do método da educação clássica. Como fazer isso que é a questão, você precisa entender isso e conseguir aplicar. Tá?